Vamos lá. Injeção eletrônica do Honda Fit 1.5, 16 válvulas, gasolina. Nossa quinta aula sobre o Honda Fit. Vamos falar hoje sensor, parte 2. Segunda aula sobre os sinais de entrada. Bom, aula passada falamos sobre o principal sinal de entrada do módulo, que é o sensor de rotação do motor e o companheiro dele, né, o sensor de fase do motor. Tá? Então, os dois componentes ali que dão um sinal, um do eixo virabrequim, que é o principal, né, é o comando, né, é o comando principal do motor, o eixo virabrequim, a partir de baixo, e o outro que fica em cima, que dá a informação da fase do motor para tornar a injeção sequencial e um controle individual da ignição. Na aula de hoje, vamos complementar mais ainda a informação de controle da ignição. Se nós falamos de rotação e fase, que tem um controle tanto da injeção quanto da ignição, vamos falar na aula de hoje também sobre o sensor de detonação, que tem uma ligação íntima, direta com a ignição. Ou seja, lembre-se que o motor 1.5 tem 4 velas, né? 4 bobinas. O motor 1.4 tem 8 velas, 8 bobinas, né? Então vamos focar no 4 velas, 4 bobinas, que é do 1.5 gasolina. E vamos falar também sobre o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. O sensor de água, né, mais popularmente conhecido, temperatura de água, né, é o sensor de temperatura do motor, ou, por ele estar ligado no líquido de arrefecimento, o sensor de temperatura do arrefecimimento. Ok? Em nossa diagramação, já começa a aparecer ali, ó, mais e mais asteriscos, né, do lado esquerdo da tela, os sinais de entrada, né? Temos ainda, ó, MAP, rotação em PMS, já falamos, temperatura do motor, lâmpadas, detonação, temperatura do ar, posição de borboleta, o fase, que também já falamos, e o VSS. E temos a central no centro, né, a unidade de controle eletrônico, e à direita os atuadores, né? Entre os principais, temos que destacar com toda certeza, eletroinjetores e o sistema de ignição do Honda Fit. A injeção é a PGM FI 1.5, 16 válvulas. Legal? Telinha de introdução para vocês. Veremos na aula de hoje as alterações que o motor tem, conforme as variações de temperatura do arrefecimento e o controle de detonação. Ou seja, temos aí alguns sensores que fazem o quê? Estão ali, distribuídos estrategicamente no motor. Para quê? Para captar informação importante para o mapeamento. Temperatura do arrefecimento é um deles. Detonação é o outro deles. Ou seja, não são sensores que vão afetar drasticamente o mapeamento do sistema. Não. São sensores que vão dar, né, chamamos de afinação. Afinar, né, detalhes de afinar o motor, melhorar o funcionamento na fase fria, melhorar o funcionamento na fase quente, melhorar o mapeamento da ignição para que o motor não bata pneu. Ou seja, ele vai melhorar o funcionamento do sistema, tá? Então vamos, claro, a ele, né, ao Honda Fit 1.5, gasolina, e já de cara falar um pouquinho sobre esses detalhes. Quando falamos em alterações de mapeamento, conforme a temperatura, estamos abordando as alterações do sistema, de acordo com as informações do sensor, do sistema de arrefecimento. Então, pessoal, o sensor de temperatura do arrefecimento não é vital para o motor ter o funcionamento aí normal. Não. Ah, mas quando está muito frio, ele é importante. Claro, né? Vai ter que enriquecer a mistura
para que o motor inicie o funcionamento. Ah, quando o motor está quente, também é importante. Pode diminuir um pouco a rotação do motor. Será que isso aí também influencia na ignição? Também. Quando mal se liga o motor está frio ainda. Será que é interessante adiantar muito o ponto do motor? Não é, né? Não é interessante. Ou seja, na fase fria, o mapeamento da ignição ele é mais controlado, fica mais restrito. Em compensação, na fase fria, o mapeamento da injeção fica maior, né? Fica mais rico, enriquece a mistura. Tá? Tá ali aí o motor 1.5, 16 válvulas e, claro, as funções, então, né, desse sensor do arrefecimento. Na fase fria, é necessário maior injeção de combustível e, claro, maior entrada de ar também. Essas funções são automaticamente efetuadas pela ECU e proporcional à temperatura do motor. Então, a ECU recebe o quê? A informação do sensor. Vamos ver já já como que ela dá essa informação, né? E a ECU tem em seus mapas, em suas memórias, o quê? Temperatura baixa tem que aumentar o tempo de injeção. Tem que enriquecer mais a mistura. Aumentou o TI, o tempo de injeção, o tempo que o injetor está aberto, vai aumentar a quantidade de combustível. Mas não é só o TI que a ECU muda em relação à temperatura do motor. Atuador de marcha lenta. Claro, não é só enriquecer a mistura. Tem que entrar mais ar também, para que o motor pegue rápido e já pegue acelerado. Pessoal, pensem nos carros carburados. Quando acionávamos o afogador de um veículo com carburador, né? Tem lá o cabo do afogador. Quando eu puxava o cabo do afogador, o que acontecia no carburador? Fechava a borboleta de cima e acelerava um pouquinho de baixo. Então, fechava de cima para restringir a passagem de ar. Enriquece a mistura. Abre a de baixo para acelerar um pouquinho o motor. Na injeção eletrônica, guardado as proporções, é algo muito próximo, muito parecido. O módulo vai aumentar o tempo de injeção para enriquecer a mistura, mas também vai abrir, acionar mais o atuador de marcha lenta, para permitir um maior fluxo de ar, uma rotação mais alta. Conforme vai aquecendo, vai adequando o tempo de injeção, vai diminuindo a abertura do atuador, até ficar na marcha lenta certinha, com o motor aquecido, conforme o projeto do carro. Tá? Bom, estamos falando de qual sensor, qual componente lá no motor do Honda Fit? Está ele aí, ó. Conhecido também no mercado, né, como plug eletrônico, não é isso? Conhecido como plug eletrônico, né? Sensor de temperatura do sistema de arrefecimento. Primeiro, tem algum outro sensor esse carro? Ou é tudo feito com base nesse sensor? Tem sensor do painel? Tem um interruptor para ligar o eletroventilador, a ventoinha? Tudo é feito com base nesse sensor, tá? Ou seja, um único sensor, a ECU da injeção, vai controlar o mapeamento do combustível, vai comandar o eletroventilador via relé, claro, e vai mandar o sinal para o painel. Mas não é rede, hein? É um fio que sai do módulo e vai para o painel de instrumentos, tá? Não é rede de comunicação nesse modelo, tá bom? Então, entendo que é um sensor só, mas há comunicação, tudo aí, ó, fio por fio, tá ok? Esse é um sensor bem comum, né? Desde que a injeção eletrônica é aplicada no dia a dia, temos o hábito, né, de medir, de testar. E o princípio em si
do funcionamento, pessoal, é muito semelhante, tá? Não tivemos aí grandes mudanças no funcionamento desse sensor. Vamos lá, a teoria dele, portanto. Sempre lembrando que estamos abordando o sensor do arrefecimento do motor. Um sensor do tipo NTC. É um termistor do tipo NTC, com coeficiente negativo de temperatura, controlado pela ECU na alimentação elétrica. Então, é um sensor que tem o coeficiente inverso, ou seja, conforme aumenta a temperatura, diminui a sua resistência. Se a gente coloca uma tensão correndo nesse sensor, conforme aumenta a temperatura, diminui a tensão elétrica. Então, entenda sempre isso. Ele é sempre inversamente proporcional. Motor frio, temperatura baixa, resistência alta. Motor quente, temperatura alta, resistência baixa. Tá? Ele é NTC realmente. Bom, vamos entender mais e mais sobre ele. Claro, né? São dois fios ligados na peça, tá? Então, olha a localização lá no motor 1.5 do Fit. Fácil acesso, fácil, pessoal. Nenhum problema em relação à localização, tá? Muito fácil de enxergar, rosqueado aí na flange traseira, chicotezinho, tipo engate rápido, 2 fios, um aterramento e o outro a comunicação com o módulo. Ué, como assim? Só 2 fios. Não tem um positivo, um negativo e um fio de resposta. Tem um negativo e um sinal, uma tensão que o módulo envia e controla a sua queda, a sua oscilação. Tá? E tenho certeza, hein, pessoal? Quem está habituado a assistir às aulas na UMEC entende como funciona esses sensores de temperatura. Quem não está habituado, não tem muita essa noção, vamos lá, vamos aprender. Então é simples. Temos 2 fios no sensor. Um é aterramento. O outro, o módulo manda 5 volts e controla a sua queda. Bom, se ele manda 5, não vai subir para 6, 7, 12. Não. Ele já manda só 5 e controla. Ah, ele manda 5. Vocês concordam que se fosse um fio ligado direto, esse 5 iria estar no aterramento direto? De 5 ia cair para 0. Ah, mas não tem um aterramento direto. Tem uma resistência e aí sim vai para o aterramento. E essa resistência é NTC. Ah, então temperatura baixa, resistência alta. Ó, resistência alta. O módulo está mandando 5 volts. Motor frio. Mandou 5. Temperatura baixa. Resistência alta. Será que vai ser fácil esses 5 volts passar pela resistência e chegar no aterramento para cair a 0? Não. Está dizendo já, ó, resistência alta. Então, com o motor frio, temperatura baixa, o módulo manda 5 volts, quase que não consegue atingir o negativo. De 5 volts, vai cair para 4, 4,2, 3,8, com o motor frio. E com o motor quente, o que acontece? É o contrário, né? Não é NTC? Com o motor quente, ó, temperatura do motor alta, resistência baixa. Legal. O módulo manda os mesmos 5 volts. Agora, temperatura alta, resistência baixa. Esses 5 volts que o módulo manda com o motor quente agora, vai ser fácil passar pela resistência e atingir o aterramento? Vai ser mais fácil. Por isso que o motor quente, temperatura alta, resistência baixa, geralmente vai dar um valor em torno de 1 volt, 1 volt e meio. O módulo manda 5, vai cair para próximo de
1 volt. Tá? Então, esse é o princípio básico de funcionamento desse sensor. Vamos lá, entender melhor sobre ele, sobre a sua localização. Tá? Estou vendo aí na flange, né, do motor, obviamente, onde temos água. Né? Localização. O sensor de temperatura está posicionado na parte traseira do cabeçote, rosqueado em um flange de alumínio, bem antes da abertura da circulação do líquido de arrefecimento. Bom, pessoal, isso é padrão. O sensor da água tem que estar num ponto, tá, mais quente do motor. Pelo menos isso é o padrão. Não pode estar numa parte onde já ocorreu a troca de calor com o radiador. Tem que estar numa parte antes do líquido de arrefecimento trocar calor com o radiador. Então, sempre está ali antes da válvula termostática. Tá? Então, aí sim, com a abertura da válvula, o líquido entrar por cima e sair por baixo do radiador do veículo. Tá? Como que nós fazemos os testes, então, desse sensor? Simples, bem simples. Veja lá, ó, 2 pinos, né? Dá para enxergar a foto aí na sua parte superior. 2 pinos que não tem ligação com a carcaça. Então, esse sensor, para ele funcionar, não precisa de aterramento. Tá? Não precisa. Ele aberto, sai um fio desse terminal, tem um termistor NTC, junto com uma pasta, né, especial, que vai captar facilmente o calor, e retorna para o outro pino. Pessoal, é praticamente uma resistência elétrica. É uma resistência simples, só que tem envolvida numa pasta, e depois tem um invólucro, né, a carcaça, que é rosqueada justamente aonde? Onde passa a água, o líquido de arrefecimento do motor. Simplesmente assim. Tá? Temos aí uma tabelinha bem direta, né? Mostrando aí a evolução do valor de tensão com o valor de temperatura do motor. Motor frio, 20 graus Celsius, aquela tensão que o módulo manda 5 vai dar em torno de 4 volts. O motor está frio. 60 graus, intermediário, né? 2 volts aproximadamente. E o motor quente, próximo aí a 100 graus, em torno de 1 volt. Pessoal, na tela, na cara, aparece para vocês, ó, inversamente proporcional. Aumenta a temperatura, cai a tensão. Abaixa a temperatura, aumenta a tensão. Ou seja, ele é puramente inversamente proporcional. Tá? Claro, como que o módulo capta esses valores? Simples, foi programado para isso. E o sensor, ele está calibrado para isso. Então, ele não é um interruptor. Não, ele é um sensor. Puramente um sensor. É como se fosse uma espécie de termômetro. Né? Ele mede em todas as possibilidades, em todas as circunstâncias. Ele é também linear. O que é um sensor com um sinal linear? Ele é progressivo. Ele é uma linha reta. Por isso que chama linear. O sinal do sensor da água, né, ele é linear. Ou seja, não tem pico, não tem uma onda quadrada, um dente de serra, nada disso. Ele vai numa reta, sobe e desce, sobe e desce. Claro que precisa ter alteração de velocidade disso, né? Mas basicamente falando, ele é uma reta, ele é linear. Tá? Quais são os pinos, então, desse sensor? São 2 fios ligados ao sensor, sendo o negativo compartilhado com outros sensores. É o fio verde com lista preta, pino A10. A alimentação 5 volts com controle de tensão é o fio vermelho e branco,
né, vermelho com listas brancas, pino B08. Então, pessoal, uma dica logo de cara. Aterramento. Tem um aterramento só do sensor? Não, ele é compartilhado com outros sensores que também precisam de aterramento. Tá? Então, esse pino A10, esse fio verde com listas pretas, ele é compartilhado com outros. Então, aí toma cuidado. Se por acaso o aterramento ali está diferente, está esquisito, não está legal, vai desplugando sensor por sensor. Por quê? Se tiver algum curto em um dos sensores, tá? Ele vai derrubar esse aterramento. E aí, na hora que você desligar o sensor, desliga o MAP, desliga o borboleta, desliga a temperatura do ar, e voltar à alimentação negativa, opa, era aquele cara que estava derrubando a linha. Tá? Então, você tem compartilhamento de alimentação, corre-se os riscos de um influenciar no outro. Tá? E a resposta, né, é o pino B8 da ICU. Ele é específico desse sensor. O sensor de temperatura do ar também trabalha com 5 volts. É o mesmo pino B08? De jeito nenhum. O MAP também trabalha com 5 volts. É o mesmo pino 5 volts B08? De jeito nenhum. Porque é um 5 volts exclusivo, enviado e controlado. Porque a tensão vai realmente cair. E aí a ICU identifica a real temperatura do sistema de arrefecimento. Bom, e por falar em arrefecimento, né, ó, está aí, radiador desse carro. É um sistema, chamamos de selado, então tem a tampa ali de pressão e um reservatório de expansão. Está ao lado dele, né, tem a mangueirinha que sai ali da tampa e desce. Esse reservatório de expansão, pessoal, é só, né, como o próprio nome diz, expansão. Quando aquece demais, que ocorre aumento de pressão, dilatação do líquido, vai escapar para a tampa, né, que ela tem uma pressão regulada, e vai para o reservatório. Quando esfriar, esse líquido que vazou, né, foi para o reservatório, vai ter que voltar. Então ele é puxado de volta. Nas revisões, na manutenção, sempre com motor frio, conferir o líquido no reservatório de expansão, que é de plástico, e no radiador, hein? Não se esqueçam, tem que tirar essa tampinha e conferir no radiador também, ok? E aí, o painel de instrumentos, né? Lembrando que esse carro não tem ponteiro. Aí, pessoal, na telinha, ó. Cadê o ponteiro de temperatura do arrefecimento? Fala para mim. O da esquerda conta giros. O do centro é o velocímetro. Da direita é a gasolina. Cadê o ponteiro de temperatura? Não tem. Ele usa o comando do módulo. Lâmpada azul. O motor está frio. Tem que maneirar nas acelerações. Lâmpada vermelha. O motor está fervendo. Tem que parar imediatamente o veículo. Tá? Então não tem ponteiro de temperatura. Temos duas lâmpadas. Uma azul e uma vermelha. Ambas com o símbolo de temperatura. Tá? Temos o quê? Azul, fase fria. Tem que maneirar na aceleração. A vermelha, motor muito aquecido. Tem que parar o veículo para ser feita a correta manutenção. Tá? Mais uma dica aqui da nossa aula. Sempre devemos estar atentos ao líquido do sistema de arrefecimento. Veículo sem manutenção nesse sistema mecânico podem afetar até por campo magnético formado pela circulação do líquido. Pessoal, a troca de calor do sistema de arrefecimento é sempre num sentido só, né? Você tem uma água cheia de resíduos, sem aditivo, uma água suja, que já carrega resíduos aí de alumínio do radiador, um pouco de borracha das mangueiras, do bloco, das juntas, do cabeçote. Ela começa a formar campo magnético. Então, cuidado. Pegar um carro sem manutenção e arrefecimento pode dar uma influência até
na injeção eletrônica. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.